Qual será o fim do diabo? Comentário de Mari Persona. Apocalipse 20 mostra que enquanto a besta e o anticristo são lançados vivos diretamente no lago de fogo, esse capítulo ele começa revelando o destino provisório de Satanás, porque ele ficará preso por 1000 anos e deixará assim de tentar os que habitam sobre a terra. E nesse capítulo 20, o Espírito Santo não quer deixar qualquer dúvida de quem seja esse querubim da guarda, né, que um dia esteve na posição de maior proximidade de Deus. Porque os querubins da guarda são como uma guarda de elite que cerca o trono de Deus. Nós vemos isso em Ezequiel, que os querubins cercam o trono de Deus, e também vemos uma representação disso, dessa proximidade, com aquelas duas figuras de ouro, de querubins feitas de ouro, e colocadas sobre o propiciatório da Arca da Aliança, que elas olhavam para a arca, né, os dois querubins. O Salmo 99, versículo 1 diz assim: O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Os vários nomes do querubim que se revoltou contra Deus e foi acompanhado de uma legião de anjos são apresentados agora aqui nesse capítulo 20. Ele diz: o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Nem por um momento, então, acredite nos inimigos de Deus que tentam desacreditar a existência real desse ser maligno e nefasto que é Satanás. Uma das teorias modernas que foi emprestada do espiritualismo é a de que o diabo não seria uma entidade real, e ela é hoje pregada até nos púlpitos de igrejas evangélicas e católicas, que não seria um ser real o diabo, mas seria apenas o nosso ego nos tentando, os nossos maus pensamentos, etc. Bom, essa teoria só pode existir na mente daqueles que não reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque como poderia Jesus ter sido tentado no deserto por seu próprio ego, sendo que ele é Deus e homem, e o seu ego é santo e sem qualquer possibilidade de tentar a si mesmo? Ou seja, é totalmente furada a ideia de que Satanás seja algum mecanismo que produza maldade em nós, alguma coisa nossa, que não existe como uma entidade. Ele existe, ele é um ser. Ele é um ser autônomo, né? Ele é um ser espiritual. O versículo 3 aqui de Apocalipse 20 revela que o diabo será solto por um pouco de tempo no final dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. E isso vai acontecer para seduzir, dentre os habitantes da terra, aqueles que não seriam verdadeiramente convertidos e sujeitos ao Rei Jesus. Eles passaram esses 1000 anos na surdina, enrustidos, mas na realidade nunca eram de acordo com estarem sujeitos a Cristo. E nesses 1000 anos Satanás ficou preso, então não houve tentação, por isso que eles não pecaram. Embora os sobreviventes da grande tribulação tenham sido provados para serem achados dignos de entrar no reino milenial de Cristo, eles viveram esse período de 1000 anos com o mesmo corpo natural com que eles viviam antes, sem terem sido transformados, sem terem sido ressuscitados. E nesse período eles terão também filhos, e os filhos terão outros filhos e mais filhos, e vão gerar uma descendência, de modo que no final dos 1000 anos haverá uma grande parcela da humanidade que não foi testada pelos sofrimentos da grande tribulação, e nem tiveram que perseverar para permanecerem vivos e entrarem no reino milenial de Cristo. Existe um autor chamado Baines. O nome dele é T.B. Baines. Ele escreve uns comentários sobre esse capítulo de Apocalipse 20, que eu gostaria de reproduzir aqui. Ele diz o seguinte: até agora Deus o deixou em liberdade, e tal é o poder que ele ganhou por meio de suas mentiras sobre o coração dos homens, de que ele é chamado de príncipe e Deus desse mundo.
Mas agora que o verdadeiro príncipe chegou e Deus reivindica seus direitos como criador e governador da humanidade, Satanás deve ser vencido ou preso. Se a verdadeira esposa deve ser reconhecida, a prostituta deve ser julgada. Se o verdadeiro príncipe deve ser reconhecido, o usurpador deve ser colocado de lado. E vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e prendeu o dragão, a velha serpente, que é o diabo e Satanás, o amarrou 1000 anos e o lançou no abismo. E fechou e selou o abismo sobre ele, para que ele não engane mais as nações, até que os 1000 anos sejam cumpridos, e depois disso ele deve ser solto por um pequeno período. Isso está em Apocalipse 20, de 1 a 3. E Satanás não é mencionado com muita frequência no Antigo Testamento, mas sim o suficiente é dito sobre ele para mostrar o seu verdadeiro caráter. Ele é o persistente odiador de Deus e do bem. Ele aparece primeiro como enganador dos homens, depois como acusador diante de Deus, e em ambos os casos a mentira dele só tem por rival a sua malícia. Por isso nosso Senhor diz sobre ele que quando ele fala uma mentira, ele fala de si mesmo, porque ele fala daquilo que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Isso está explicado em João 8,44. Como Deus é o autor da verdade, Satanás é o autor da falsidade. Assim como Deus é o autor da luz, Satanás é o autor das trevas. Mas ai dele, porque os seus enganos cegaram tanto os olhos dos homens que, mesmo quando a luz brilha, eles amam mais as trevas do que a luz. Satanás iludiu de tal maneira os gentios que eles adoraram demônios ao invés de adorarem a Deus. E ele iludiu tanto os judeus que clamaram pelo sangue de seu próprio Messias e o crucificaram. Crucificaram aquele que era o único que podia lhes trazer bênçãos. Desde então, Satanás tem andado como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Ele é o Deus deste mundo, o Deus desse século. Ele é o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele infundiu as suas corrupções venenosas no cristianismo e, finalmente, trará a iniquidade e blasfêmia que causam uma terrível condenação para a besta e para o falso profeta. Embora Satanás possa ir e vir pela terra, enquanto ele puder ir e vir pela terra, não haverá segurança para o homem. No início do reinado de Cristo, porém, nós o vemos preso, e assim ele não pode mais enganar as nações. Isto não é, como alguns pensaram, o resultado da propagação da verdade. Longe de se espalhar a verdade, nesse período, a verdade estará praticamente extinta, e a mais horrenda maldade estará surgindo como um dilúvio. O poder de Satanás nunca é tão grande como foi antes de sua prisão, não é? O poder de Satanás nunca foi tão grande quanto nesse momento que antecede a sua prisão. Ao invés de ser derrotado pelos triunfos do Evangelho, ele é subitamente preso no clímax de sua influência desastrosa sobre o coração dos homens, e isso acontece pelo advento pessoal do próprio Senhor. As bênçãos trazidas ao mundo por meio desse advento, elas vêm não gradualmente, mas num momento. É de repente que Satanás é preso, e de repente que a besta e o falso profeta são destruídos. De repente, repentinamente que o povo fiel de Deus é redimido, e é de forma repentina que a criação é libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então virá um tempo de verdadeira bênção para a terra e para a humanidade, mas todas as Escrituras descrevem o advento de Cristo não como um amanhecer gradual, lentamente expulsando a escuridão do céu, mas como uma explosão vívida de luz, revelando e banindo a espessa escuridão que se espalha pelas nações e então brilhando em calmo esplendor sobre um mundo redimido e emancipado. Então, até aí esse texto desse autor, Baines. E nós chegamos então no versículo 3, que fala da prisão de Satanás.
E então nós vemos bênção no céu. A partir do versículo 4, fala que vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.